dizendo... Vou começar aqui. Então, bom dia para quem vai assistir essa aula mais tarde. Página 65, tá? Produção do edital. Jéssica explicou para vocês o gênero edital, mas eu vou dar uma reforçada, tá? Como eu estava dizendo, o gênero edital, ele é um gênero textual que contém uma linguagem mais técnica, tá? Então, a partir desse contexto, ele precisa utilizar a linguagem formal. Ele é um texto de caráter informativo, ou seja, o intuito dele é informar o candidato a uma determinada vaga de concurso, às vezes até vagas de emprego contém edital, tá? Dependendo da empresa. Enfim, ele vai concorrer a uma determinada vaga. Então, esse edital vai informar todo o procedimento do que ele precisa fazer ou do que ele não pode fazer. Igual o Enem. O Enem, ele tem um edital, tá? Então, uma das normas do edital é que o candidato, ele tem o horário para chegar e ele tem o horário para finalizar a prova. Se ele passar 10 minutos, 20 minutos do horário final da prova, a prova é recolhida, o fiscal recolhe, toma a prova e tchau e benção. Tá? Oi? Não. Depende. Teve uma vez que eu atrasei. Meu primeiro Enem foi um fiasco, tá? Realmente, eu não vou mentir, eu vou assumir. Eu tinha 17 anos. Eu não estava levando aquilo a sério. Até porque, na minha época, o Enem valia 1%. Na minha época, o Enem valia 1% da nota da faculdade estadual da cidade que eu morava. E ele valia uma determinada nota para o ProUni. Eu poderia ter levado a sério quanto a isso. Eu já fiz aqui e já fiz lá também. Eu já fiz 4 vezes o Enem. Mas, assim, de 4, 3 foram mais para ver como era o procedimento, para ver como eu estava me saindo. Agora, a primeira vez que eu fiz foi em 2008, gente. Meu Deus do céu, eu tô velha. Há quase 13 anos atrás. Então, assim, eu tinha 17. E aí, eu não levei a sério e não deu tempo. Quando deu 6 horas, que era o prazo final, porque antigamente o Enem era um dia só. Era um dia só ainda. Eram 180 questões em redação no dia só. Não, eram menos questões. Não era 180, não. Acho que era 80. Eu acho que o número era mais reduzido. Porém, gente, é fragmentado. Porque é dividido. Antes não tinha a divisão ciências da natureza. Tinha na prova mesmo, entendeu? Mas não tinha essa divisão mais técnica, de correção e tal. Era mais, o Enem não era tão... Assim, a organização coincidia com o tempo, com a época. Isso. Ele vai mudando com o tempo e se adequando, né? E aí, pronto, eu não deu tempo de eu fiz a redação, o rascunho. Quando eu fui passar limpo, eu passei 7 linhas. Aí a fiscal chegou, era 6:05. Ela, meu amor, ela ainda foi legal comigo. Ela, eu sinto muito, eu chorando quase. Ai, não teve boquinha pra mim. Aí, como eu sabia que eu ia bombar, eu ia zerar a redação, eu já sabia que não ia conseguir nada. Vamos lá. Agora que vocês já entenderam, vocês vão produzir. Levando em consideração que o gênero estudado é escrito com o objetivo de tornar público um procedimento, vocês poderão escrever um edital sobre algum evento da escola que exija a inscrição e seleção de alunos. Vê só, já que nós vamos finalizar aí o livro, eu vou deixar essa proposta para vocês fazerem em sala, tá? Numa aula minha. Então, vocês não vão fazer como tarefa, tá certo? Então, segunda-feira, vocês podem, ou amanhã. Amanhã eu tenho aula com vocês, tá? Mas eu vou deixar explicado e aí depois vocês vão produzir em sala. Então, pessoal aí de casa também, gente, eu tô precisando gritar. 3, 4, 5 pessoas falando ao mesmo tempo, fica sem condições, né? Parecendo feira. Vamos lá. Então, eu vou deixar explicado o procedimento. Enfim, eu vou para a página seguinte, eu vou deixar para depois. Pronto, perdi a paciência já. Vou para 67 agora, porque aí a 66 também eu vou deixar para a próxima aula.
Já passei. Depois eu volto. Vamos lá. As orações subordinadas, adjetivas, explicativas e restritivas, tá? O que acontece? Só para reforçar o que vocês já sabem, oração subordinada, oração é uma frase que contém um ou mais verbos, tá? Se a frase não contém verbo, ela é só chamada de, né? É só frase, tá? Ok? Então vamos lá. Vamos lá, então. Então, oração, né, a frase que contém um ou mais verbos. Oração coordenada é aquela que não depende da outra. Uma oração não vai depender da outra, tá? Então, ele vai ter um conectivo ali que, se eu retirar aquele conectivo, as duas orações separadas vão ter sentido. A subordinada, não. Quando eu retiro esse conectivo, a oração fica perdida, ela fica jogada ali, tá? Uma oração, quando eu fragmento as duas orações, as duas vão se perder ali e não vão trazer o sentido, ok? Então, ao longo deste ano, vocês estudaram, né, essas orações, os diferentes tipos de relações que podem se estabelecer dentro de um período composto, por meio das orações subordinadas, substantivas e adverbiais, certo? As quais desempenham funções próprias de substantivos e adjuntos adverbiais, respectivamente. Nesse capítulo, vocês vão ver as subordinadas adjetivas, tá? Então, leia. Alguém pode ler o fragmento para mim, por favor? A partir do dia 10 de 3 de 2020 até o dia 4 de 4 de 2020, os candidatos deverão acessar novamente a página eletrônica www.sp.senai.br e imprimir a guia de inscrição, que conterá a data, o horário e o local da realização da prova. Pronto. Esse parágrafo ele é composto por um período e 3 orações. Identifique-as e transcreve-as a seguir, tá? Ele tem um período com 3 orações. E aí, qual é a primeira oração? Isso, cadê? Não. E aí, qual é a oração? Qual é a primeira oração? E a partir até o www.subico. Não. Eu tô na página 67 agora. Ai, deixa eu apagar aqui. Página 67, pessoal de casa. Isso, muito bem, Edson. Então, a oração 1. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Eu não tô conseguindo. E isso, é a primeira da página 67, tá? Então, a primeira oração é os candidatos até Senai, www.sp, tarará, .br. E a subordinada de imprimir até... Não, a gente ainda está na primeira. Hã?
Foi mesmo? Depois a gente corrige, não tem problema não. Foi do quê? Foi questão? Foi... Eu não me lembro. Eu pensei que Jéssica tinha corrigido. Ah. Até... Vamos à oração 2, tá? Eu coloquei reticências aí, pessoal, porque tá aqui no texto, é só vocês copiarem até o BR, E, tá? Ana, desculpa interromper, a senhora está na primeira questão da página 67, Isso. na parte de cima. É porque são 3 orações, aí a gente identificou a primeira, vai identificar a segunda. Qual é a segunda oração? E aí? Eu fiz também. Se ele fez. Isso é pessoal. É verdade. Eu fiz então a 30 ou não fiz? Deixa eu ver. Fez. Ah, tá, beleza. Depois eu vou conferir aqui. Qual é a oração, a segunda oração? Isso. Imprimir a guia de inscrição que conterá. Não, peraí. Imprimir a guia de inscrição. E a última. Isso. O horário na rodada, o horário na apresentação. Isso. O local. Então, a oração 2 é imprimir a linha de a guia de inscrição. E a oração 3 é que conterá entre outras informações, vírgula, a data, o horário e o local Então, peraí. da prova. O segundo é de imprimir a descrição. É. Que conterá. Até prova. Tá? A oração 1, então, os candidatos deverão até BR, né? Tem o site, então até o BR. A oração 2, imprimir a guia de inscrição, tá? Só isso. E a oração 3, que conterá até local da prova. A primeira oração. Já desencadeia as outras. Imprimir até. É só imprimir a guia de inscrição, a segunda oração. A principal. Vamos lá. Conseguiram fazer o primeiro? Só um minuto, pessoal, que eu vou olhar aqui. Aí, por isso que o livro depois aparece em branco. Vou tirar o que está na página que estiver em branco. Eu e Jéssica, vou falar. Ainda bem que não vai ter um pedaço meu, você viu? Eu estava só espontâneo. É pra só não ver muita letra e a consulta. Não, eu vou ver se eu tô. Tô aqui, tá aí. Mas deixa eu ver, porque é muita letra, eu vai confundir ela. Vou para o segundo, tá? Posso ir para o segundo, pessoal de casa? Tá. A Clara tá finalizando. Pediu para escrever.
É, sim, porque depois se tiver prova de novo, eu não acho que Esse cara vai ter. Posso ir para o segundo? Tá. Vamos lá. Identifique no período em análise uma oração subordinada e transcreva abaixo. Lembre-se de que as orações subordinadas estabelecem uma relação de dependência sintática com a oração principal. Então, vamos lá. Qual é a oração? Imprimir a minha inscrição, porque o ia de admissão. Mas também na questão do Não, não é não. eu pensei que era que conterá a data. Isso que conterá a data, o horário e o local da realização da prova. É. já era. Tem gente que tem mais que Meu Deus, é o que? Me dá essa coisa da operação, Oi, Adriana. Oi. Tem segundo aqui, né? Que conterá até local da prova. Posso ir para o terceiro? Não. Tá. A oração é de que conterá até local da prova. Né, Gabriel? A frase é que conterá, entre outras informações, a data, tarará, até local da prova. mas esse É o segundo. Isso. Esse é o segundo. Que conterá até local da prova. Por quê? Você ainda estava no primeiro? Não. Não, o terceiro eu ainda vou chegar. O que é conjunção? Isso. Posso ir para o terceiro? Pessoal de casa, posso ir para o terceiro? Uhum. Pode, Ana? Tá. É possível verificar que essa oração está retomando o termo dito anteriormente, na intenção de caracterizá-lo. Identifique qual é esse termo e qual classe gramatical ele pertence. Ele está retomando primeiro qual termo? O quê? O termo que foi dito na oração anterior. Qual foi o termo? Vê só. Ó a frase. Isso, imprimir a guia, a descrição que conterá. O que conterá? O que está retomando o quê? O quê? A guia, de descrição, muito bem. E aí ele está com qual função aí? Colocar o... Descrição. Ele trata-se do quê? Qual classe de palavra ele pertence? Ele não está com a função de conjunção, Qual tá? palavra ele tinha, né? É o quê? No caso, o quê? Conjunção integrante, não? Não.
Ele é um adjetivo, ele é um substantivo, ele é um verbo. Verbo não, né? Pelo amor de Deus. Oi. Eu sei que eu só tô falando nas classes, né? Mas aí no escolar. Pronome relativo, não? Não. Não. Ele é um substantivo, tá? Oi. Ele é um substantivo, tá? O terceiro, ele tá retomando o termo guia, descrição e é um substantivo. O guia descrição, gente. O termo guia descrição é o quê? Substantivo. Entendeu? Porque ele está falando qual. Ele queria que vocês adivinhassem qual termo ele substituiu, ele retomou, aliás, né? Que foi o termo guia descrição. E o termo descrição pertence a qual classe de palavra, entenderam? Ele não estava perguntando a classe de palavra do quê. Mas entendeu? Ô Pedro, você confundiu nessa questão. Ele não estava perguntando a classe gramatical a qual que pertence, mas ele estava perguntando a classe gramatical que o termo que retomou. Que ele não retomou o guia de inscrição? Se ele retomou guia de inscrição é qual classe gramatical? Substantivo. Tá vendo? Porque ele fala aqui, ó, identifique qual é esse termo e qual classe de palavras ele pertence, ou seja, o termo, tá? Por isso que eu tava lendo aqui também, ó, tá vendo? É a casquinha de banana mesmo. 4 quesitos. Eu vou chegar até o 5º e vou parar aí, porque 10h20, né? Acaba 11h20, perdão. É porque aqui tá 1 hora atrasada. Eu olhei aqui 10. Tem outro professor ainda? Oi? Ainda tem outro professor, pensei que acabava com a senhora. Sim, 12h10 acaba a aula. Ainda é 11h20. Vocês não estão entrando mais tarde, saindo mais tarde? Só vai dar tempo de terminar o 5º. 4º quesito. Se o período composto, seu período composto analisado fosse transformado no período simples e imprimir a guia de inscrição repleta de informações sobre a realização da prova, a expressão destacada teria o valor de adjetivo. Qual seria, então, a sua função sintática no contexto? Adjunto o quê? Isso. Isso, adjunto adnominal. Essa é a questão 4. Adjetivo, substantivo, artigo, me parece. Preposição, não. Quinto quesito. Podemos afirmar que a oração identificada na atividade 2 também tem valor de adjetivo? E aí? Sim, por quê? No quesito mesmo, na pergunta mesmo, ele fala que ela caracteriza. Se ela caracteriza, ela também tem.
Pessoal, eu vou finalizar, tá? Finalizar a gravação, porque finalizamos a aula. Porque ele caracteriza o termo guia de inscrição. Tchau, pessoal, para quem vai assistir mais tarde. E tchau.